realização de um dos mais importantes acontecimentos anuais do turismo português justifica plenamente que o episódio desta semana do Turismo em Destaque seja inteiramente dedicado àquela que foi a edição de 2024 da Bolsa de Turismo de Lisboa. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. A realização de um dos maiores eventos turísticos que anualmente se realizam no nosso país, e refiro-me em concreto à Bolsa de Turismo em Lisboa, naturalmente que se assumiu como o tema da semana. E, portanto, não é de estranhar que muitas perguntas, muitas mensagens tenham sido remetidas para o endereço que está, aliás, aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, perguntas e mensagens essas que naturalmente agradeço e que foram todas elas a propósito, no fundo, de fazer-se um balanço daquilo que foi a edição deste ano da Bolsa de Turismo em Lisboa. Já agora aproveito para lhe dizer, use e abuse deste endereço, programaturismoemdestaque@gmail.com, para colocar as suas perguntas, para sugerir os temas que pretende ver abordados. A sua participação é para mim muito, mas mesmo muito importante e que lá está também, é sempre muito bem-vinda. Eu devo começar por dizer que, mesmo antes da BTL deste ano se iniciar, ela já estava a bater todos os recordes. Aliás, de acordo com os números divulgados pela própria organização, estivemos perante a maior BTL de sempre. Para ilustrar o que acabo de dizer, basta referir que estiveram presentes 1.540 expositores distribuídos por 4 pavilhões, 85 destinos internacionais, 42 dos quais de mercados emissores também estiveram na feira, a qual foi visitada por cerca de 70 mil pessoas. E, de facto, esta dinâmica notou-se logo a partir do primeiro dia, e repare-se que os primeiros 3 dias são praticamente em exclusivo reservados a profissionais, e eu, sinceramente, nunca vi tantos profissionais marcarem presença no stand e, sobretudo, no primeiro dia deste certame como no primeiro, e que, facto ao qual não é alheia, com certeza, a presença do Presidente da República, que uma vez mais brindou toda a comunidade turística largamente com a sua ida à feira, mas também porque se respira uma atmosfera, por um lado, condizente com os bons resultados mais recentes que o turismo português tem vindo a alcançar e que são, como se sabe, transversais a todos os setores que integram a constelação turística, maiormente os verificados no ano passado, e, por outro lado, também pela expectativa que 2024 tem vindo a gerar, sendo que, neste caso, as perspectivas são muito favoráveis, tanto para quem acolhe como para quem envia turistas para o estrangeiro, mas o facto é que a realidade que existe e que, no fundo, que se sente uma espécie de algum nervoso miudinho no ar, a propósito da confirmação de todas estas reservas que estão feitas, quer cá para dentro, quer lá para fora, uma vez que, de alguma forma, elas vêm contrariar para melhor as expectativas criadas em razão, por um lado, da conjuntura internacional que estamos a atravessar e, por outro lado, também da expectável perda de poder de compra em alguns dos nossos principais mercados emissores, tal como a nível interno. No entanto, há uma coisa que me parece certa, é que naquilo que diz respeito mais diretamente ao mercado nacional, os consumidores já perceberam, já interiorizaram que reservar com antecedência é de facto uma excelente forma de conseguirem obter melhores condições e assim fazerem face à perda de poder de compra que se tem vindo a fazer sentir no seu bolso, nomeadamente nestes últimos 2 anos. Claro está que há e haverá sempre aqueles que vão deixar para a última da hora à espera do melhor preço, do melhor desconto, mas o facto é que a grande maioria já percebeu que essa atitude também comporta um risco, é que existe excesso e esse excesso cada vez tem sido maior a nível da oferta e deixem-me só ilustrar este caso para termos ideia do que estamos a falar. Entre junho e setembro, só para os destinos do México e das Caraíbas, para o mercado nacional, vamos ter 4.000 lugares semanais disponíveis. Ora, isto quer dizer que, à última da hora, muitas destas operações vão ser canceladas, outras vai haver acordo entre os diferentes operadores e para as fundirem, ou seja, de alguma forma isto vai criar incerteza e instabilidade ao nível da procura. Daí que, e até mesmo antes do início da BTL e das promoções que o mercado sabem que estão sempre ligadas a este certame, tivessem já sido realizadas bastantes reservas. Aliás, até porque o valor que lhes é solicitado aos consumidores para garantirem estas reservas é meramente simbólico.
E já que estou a falar nisto, vale a pena também referir que algo que já o ano passado se tinha sentido, mas ainda que de forma muito ténue, só que este ano isso de facto foi verdadeiramente assumido por parte da maioria dos operadores turísticos, que é alargarem estas promoções, ou se quisermos os descontos que habitualmente fazem na BTL, a todo o país, ou seja, englobando nesses descontos todos os seus clientes, sejam aqueles que vendem e distribuem os seus produtos, sejam aqueles que são o consumidor final e que os compram. E isso, claro está, fez-se sentir, e de que maneira, nas reservas que, entretanto, foram efetuadas. Um outro aspecto que me julgo que vale a pena referir da edição deste ano tem a ver com a presença da hotelaria no certame. Nunca, e eu já acompanhei muitas BTLs mesmo, como em 2024 foi tão evidente a presença das marcas mais importantes. Aliás, foram sobretudo elas quem deu corpo a este setor tão importante da atividade económica do turismo, onde praticamente não faltou nenhuma dessas principais marcas nacionais. Exceção feita, que lá está, a uma ou outra que neste momento estão a passar por fases de reestruturação em razão ou de terem novos proprietários ou de estarem a fazer um reposicionamento da sua imagem. Vale também ainda a pena sublinhar que os partidos políticos foram muito atraídos a este certame e não propriamente pela importância que atribuem à atividade turística. Aliás, tivemos a oportunidade de ver isso no episódio da semana passada, quando aqui analisei os diferentes programas eleitorais, mas porque estão em plena campanha eleitoral, isto é, em plena época de caça ao voto e, portanto, claro está, sítios onde haja um grande aglomerado de pessoas, lá estão eles para tentar vender o seu peixe, como se costuma dizer. Mas também vale a pena sublinhar a melhoria significativa, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, que existiu no stand, ou se quisermos, no pavilhão da APAF, da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, que o transformou no maior centro ou no maior espaço de negócios da feira, mantendo uma excelente imagem de proteção ao consumidor por parte de todos os seus associados e que eles têm vindo a gozar e que hoje em dia é reconhecida, tal como o apoio à Ucrânia enquanto destino turístico que mais uma vez, em mais um ano, convidou para estar presente no seu pavilhão em razão da invasão daquele país por parte da Federação Russa. Os Açores, Coimbra e Cabo Verde foram, respectivamente, o destino nacional, o município e o destino internacional convidados para marcarem presença na BTL, isto para além também de Aveiro ter marcado uma presença com algum significado, atendendo a que é este ano capital portuguesa da cultura. Vale também apenas sublinhar as estreias de alguns destinos internacionais tão dispares, como é o caso da Jordânia, das Seychelles, do Vietnã, da Itália, do Guatemala e do Uruguai. E, finalmente, também sublinhar aquele reforço que temos vindo a assistir, quer por parte da gastronomia, quer por parte do enoturismo, quer por parte do segmento LGBTI+, que têm vindo crescentemente e ano após ano a ganhar espaço nesta feira. Por tudo isto, e seguramente por muito mais que teria aqui por dizer e que fica por referir, a organização da BTL, os expositores, os profissionais, todos quantos a visitaram, estão de parabéns pela excelente imagem que mais uma vez deram do nosso país, da nossa economia e também do próprio mundo turístico, numa conjuntura internacional e nacional que, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico, não se revela estar a ser nada, mas mesmo nada fácil. Assim, ou, digamos, o mesmo conseguissem fazer todos os demais setores que integram a economia nacional. Saber se há ou não espaço para melhorar a BTL, eu tenho para mim que esta é uma questão quase que redundante. E porquê é que eu digo que é quase redundante? Porque em turismo, em minha opinião, há sempre espaço para fazer mais, para fazer melhor e para fazer diferente. E se na resposta à primeira pergunta fiz, de alguma forma, o elogio e destaquei os aspectos que me pareceram mais positivos na edição deste ano da BTL, aqui tenho que referir, e uma vez mais, aquilo que, em minha opinião, deveria ser feito para melhorar este importantíssimo acontecimento turístico. E o pior de tudo é que vou repetir aquilo que aqui sensivelmente há um ano tive a oportunidade de dizer no episódio 115 da primeira temporada do Turismo em Destaque e que infelizmente me parece ter caído em saco roto. É que o turismo também tem destas coisas, tem as suas próprias idiosincrasias, para não lhe chamar birras, que acabam de alguma forma por retardar, por contrariar, por obstaculizar a inovação, a evolução, a mudança e, claro está, acabam por defender egos e quentinhas que sinceramente não têm justificação nem sequer qualquer razão de existir. Dito isto, eu tenho para mim que há
4 pontos fundamentais que podem contribuir para uma melhoria da BTL. E quais são, então, esses 4 pontos fundamentais? Bem, em primeiro lugar, e desde logo, a questão do nome. Como vimos, a feira já tem hoje uma dimensão que vai muito para além daquilo que o seu próprio nome antecipa, dado ser muito mais do que uma simples bolsa, isto é, uma pequena mostra, apenas respeitante a Lisboa, dado que representa a pujança, a vitalidade, a autenticidade e a genuinidade, não de uma cidade ou sequer de uma região, mas antes de um fantástico concentrado de diversidade turística que é o Destino Portugal. Por isso, defendo e reitero aquilo que há alguns anos venho dizendo, que o nome deste certame deveria ser alterado para Feira Internacional de Turismo de Portugal ou para Feira de Turismo de Portugal ou qualquer outro que os especialistas em marketing, muito melhor do que eu, seguramente vão conseguir encontrar. Em segundo lugar, a questão das datas. Também há anos que venho dizendo que, se queremos, por um lado, uma feira mais voltada para o mercado nacional, isto é, para a emissão de fluxos turísticos portugueses para o estrangeiro, aquilo que comumente se designa por outgoing, ela, quanto a mim, devia ser realizada mais em maio. Para quê ou porquê? Para uma melhor e mais eficaz casamento entre a oferta com a procura e, assim, evitar os excessos da primeira, tal como os mais olhos que barriga da segunda. Se, ao invés, pretendemos um certame mais voltado para os mercados externos, isto é, para aqueles que nos enviam turistas, o chamado incoming, então, na minha opinião, ela deveria ser passada para finais de setembro, inícios de outubro, altura que, como se sabe, coincide com a contratação e com a negociação para o ano turístico seguinte, por forma a exponenciar mais aquilo que é o Destino Portugal, mas também como fator de tentar, de alguma forma, atenuar a sazonalidade da denominada época baixa, seja no segmento do lazer, seja no segmento dos negócios, seja ainda ao nível dos eventos internacionais, sejam eles de grande ou pequena dimensão. Em terceiro lugar, uma palavra para os expositores municipais. Como é sabido, atualmente existem 7 entidades regionais de turismo, aquilo que antigamente designávamos por regiões de turismo, a saber, o Porto e Norte de Portugal, o Centro de Portugal, Lisboa e região de Lisboa, o Alentejo e Ribatejo, o Algarve, a Madeira e os Açores, que estão sempre presentes, que marcam sempre presença nesta feira, aliás, diga-se em abono de verdade, com espaços quase sempre também magníficos e que envolvem todas as entidades públicas, tal como todas as entidades empresariais, ao nível de cada uma destas 7 regiões. Só que aquilo que depois assistimos é a uma espécie de duplicação dessa presença, já que muitas comunidades intermunicipais e também muitos municípios entendem também dever marcar presença por bairrismo, para satisfazer egos ou por qualquer outra razão que, quanto a mim, ainda continua a ser insondável. Ora, o que nós temos é que o turismo é complementaridade, é cooperação, é entreajuda, é de alguma forma continuidade. E Portugal não tem uma dimensão territorial assim tão grande, nem sequer tantos recursos, ou até uma divisão política e administrativa, exceção feita às 2 regiões autónomas, que justifique esta quase duplicidade, ou se quisermos este quase dualismo, que aliás, curiosamente, só se verifica ao nível do território continental. Portanto, seria bom que todos percebessem que a dispersão, que a atomização, que o desperdício de sinergias e de recursos é contrário ao sucesso na captação de mais e melhores fluxos turísticos. E, finalmente, em quarto e último lugar, uma palavra para os eventos paralelos. Como há pouco dizia, com 3 dias praticamente reservados em exclusiva a profissionais e cerca de 2 dias e meio destinados ao público, a realização de outras manifestações paralelas ao certame que visam essencialmente pôr em contacto os agentes turísticos entre si e também, claro está, com o público, com um único objetivo, que é fazer negócios, é algo que exige e, claro está, também que consome tempo. Ora, organizar, como aconteceu este ano, 1.100 eventos paralelos. Eu bem sei que alguns deles são de pequeníssima dimensão e que só estão aqui neste número para ser mais um. E alguns deles também realizam-se até fora do espaço da própria feira, outros fora dos horários da própria feira. Aquilo que podemos retirar é que isto vem tudo justamente contrariar o propósito de um certame desta natureza, ou seja, é não dar tempo para que os contactos se desenvolvam e os negócios aconteçam. Porque, e particularmente refiro-me à questão dos profissionais, eles acabam por
por andar a correr de um lado para o outro, num autêntico lufa-lufa. Portanto, são os compromissos que têm que atender e, a dada altura, pura e simplesmente deixam de ter capacidade de resposta para tantas solicitações, acabando que lá está, por prejudicar até cada um destes eventos, seja por parte de quem os organiza, seja por parte do número de participantes, que às vezes é extremamente reduzido. É que quantidade não significa qualidade. E se há eventos que se justificam plenamente acontecer durante uma feira como a BTL, outros há que não fazem, na minha opinião, qualquer sentido e que até seria bom que tivessem lugar num outro momento, onde até a sua importância pudesse ser bem mais valorizada. Em conclusão, e uma vez mais, aqui deixo estes meus 4 modestos contributos, na esperança de para o ano não ter que estar aqui a voltar a repeti-los. Conto com a sua companhia para a semana. Até lá, saúde, paz. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E não se esqueça de subscrever gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botão preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem, para partilhar, para dar a sua opinião ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.